Isolation comes upon the sky, and I see fire inside the... Olá, meus amigos, então vamos começar aqui mais uma aula, agora de Prática Jurídica 3, sobre o tema mediação, né? Então, na nossa última aula, aí nós falamos sobre negociação, técnicas de negociação, e agora a gente inicia um tema novo, né? Acerca, então, de como que funciona a mediação. Pessoal, mediação tem fundamento legal aí na Lei número 13.140 de 2015. E não só nessa Lei 13.140, mas também no Código de Processo Civil de 2015, a partir aí do artigo 165. Ou seja, nós temos aí duas previsões legais sobre o tema, né? E que por vezes se complementam, por vezes se contradizem, trazendo aí algumas dificuldades para nós intérpretes da norma, né, intérpretes do direito. Mas vamos entender, afinal, o que é mediação? E a melhor forma de entender o que é mediação é nós pegarmos o conceito legal trazido já no artigo 1º, parágrafo único da Lei número 13.140. Olha aí na sua tela. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Perceba então que essa definição legal já traz aí diversos elementos importantíssimos para compreendermos como que funciona aí a mediação, tá? Então vamos dissecar cada um desses elementos, tá? Primeiro elemento que fala lá da atividade técnica. O que significa dizer que a mediação é uma atividade técnica? Significa dizer, então, que a mediação deve ser realizada por mediadores extrajudiciais ou judiciais, tá? Ou seja, não é qualquer um que pode ser mediador e realizar aí uma mediação, mas precisa ser uma pessoa capacitada. E quais são os requisitos para essa pessoa ser capacitada para realizar a mediação? A própria lei vai dizer. No artigo 9º da Lei 13.140, vai dizer que o mediador extrajudicial é aquela pessoa capaz que deve possuir capacitação independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação. Ou seja, um mediador extrajudicial é aquele que fez um curso próprio de capacitação, devidamente reconhecido. E a partir desse curso aí, então, ela se torna apta a realizar as atividades de mediação, tá? Isso no aspecto extrajudicial. Por quê? Agora, o mediador judicial, ou seja, aquele que vai realizar a mediação dentro de um processo judicial, ela tem que ser capaz, com ensino superior a pelo menos 2 anos e com capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores. Ou seja, diferente do que acontece com o mediador extrajudicial, o mediador judicial precisa ter um ensino superior a pelo menos 2 anos. Então, enquanto o mediador extrajudicial só precisa ser capaz e ter o cursado uma escola de capacitação, o mediador judicial precisa ser capaz, estar formado no ensino superior há 2 anos e, além disso, ter a capacitação e uma escola de formação de mediadores, tá bom? Então, existe uma formalidade maior para o mediador judicial. Legal, esse aí foi o primeiro aspecto. Vamos pensar aí agora, então, o que significa esse tal de terceiro imparcial, tá? A ideia de terceiro imparcial é a ideia que
o mediador, ele precisa não vai favorecer uma parte nem a outra, tá? Porque um dos princípios que regem a mediação é o princípio da isonomia. É o princípio, então, que manda que as partes, então, tenham um tratamento igualitário perante o mediador. Ou seja, sem favorecer um lado ou outro. Lembrando, obviamente, somente das ideias de favorecimento, entre aspas, ou seja, de uma certa parcialidade, aí, se a própria lei manda isso. Vamos lembrar do caso, por exemplo, do direito do consumidor, em que o consumidor tem diversos direitos, diversas prerrogativas muito maiores e mais amplas do que o fornecedor, que sofre por diversas restrições pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, se a própria lei traz essa, entre aspas, parcialidade, daí tudo bem. Mas a atividade do mediador deve ser imparcial para buscar a igualdade de tratamento entre as partes, tá? Mais que isso, o terceiro imparcial, embora isso pareça até um paradoxo, né? Esse terceiro imparcial, quando se fala de uma mediação extrajudicial, que depende então da escolha das partes, esse mediador precisa ter a confiança das partes. E pense que isso é uma decorrência lógica do funcionamento da mediação extrajudicial. Afinal, se eu vou escolher um mediador para poder aí então intermediar meu debate, minha discussão, meu diálogo com a parte contrária, eu preciso ter confiança que esse terceiro ele vai exercer de forma satisfatória a sua função. Então pensa aí que a confiança é intrínseca, aí necessária para as partes que querem realizar a mediação extrajudicial, tá bom? Muito bem, vamos então pensar aqui na terceira característica que está lá no conceito, que é aquele então que não tem poder decisório, ou seja, o terceiro imparcial não tem poder decisório. O que significa dizer isso, que o terceiro imparcial não tem poder decisório? Significa dizer aí que ele somente se coloca entre as partes, ou seja, ele tenta conduzir as partes a chegarem a um acordo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que na mediação o que vale é a autocomposição das partes. Elas chegam a um acordo. Não há a imposição pelo mediador de uma decisão. Não há uma contribuição dele ativa, trazendo aí sugestões para a solução das partes. Mas somente ele vai viabilizar o diálogo entre essas partes. Então ele vai fazer com que as partes voltem a conversar, voltem a ter aí algum tipo de contato para que elas, por si só, construam a solução para o caso, tá? E isso mostra uma diferença brutal para a conciliação. Se vocês quiserem ver com maior detalhe, pega o artigo 165, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Civil, que vocês vão reparar como a conciliação funciona de maneira diferente, tá? Mas para facilitar ainda mais, eu fiz aqui para vocês uma tabelinha mostrando a diferença entre a mediação e a conciliação. Olha aí na sua tela. Na mediação, o mediador vai auxiliar as partes para chegar numa solução consensual. Enquanto que o conciliador, dentro da conciliação, ele participa da negociação, ele sugere soluções, ele propõe aí aos litigantes como que eles poderiam resolver o caso. Olha a última linha da tabela aí, que a mediação não propõe soluções aos litigantes, enquanto que a conciliação há essa propositura, né? O que mostra já uma boa diferença da mediação e da conciliação.
Mas tem uma segunda característica aí que pode também ser importante e pode também evidenciar essa diferença da mediação para a conciliação. Que a mediação normalmente vai acontecer em casos em que há um vínculo anterior entre as partes. Ou seja, elas tinham um diálogo, elas conversavam e a partir do conflito esse diálogo se extinguiu. E, portanto, o mediador agora vai tentar restabelecer esse contato, vai restabelecer essa conversa entre as partes. Enquanto que na conciliação, não é tão comum assim existir esse vínculo anterior. Na verdade, existe um litígio em que as partes provavelmente não tinham uma conversa anterior, como, por exemplo, um acidente aí de veículo, por exemplo, um problema contratual, e que daí não houve uma tentativa de renegociação, e que depois, com essa falta de contato, a conciliação propõe medidas, propõe aí soluções para resolver o caso. Tá? Então essa é uma diferença que fica, por vezes, evidente entre a mediação e a conciliação. Mas veja, é uma atuação, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, uma atuação preferencial. Não necessariamente existe esse vínculo anterior ou não para os casos. Ok? Pessoal, olha só. É interessante eu até já trazer aqui para vocês, nesse momento, apresentar a estrutura já de conciliação e mediação que nós temos no nosso estado de São Paulo, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já tenta apresentar para a gente. E nós temos aí os chamados centros aí de conciliação, que são os chamados CEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os CEJUSCs, que inclusive tem unidade instalada dentro da PUC Campinas, que serve aí para resolver os problemas a partir de uma conciliação e, porventura, de uma mediação. Olha só aí na sua tela, aqui é o site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e veja aqui as questões que podem ser resolvidas por meio da conciliação e da mediação. E tem muitos dos exemplos que eu já trouxe para vocês. Acidente de trânsito, pensão alimentícia, guarda de filhos e divórcio, dívidas com instituições bancárias, questões de vizinhança, questões concessionárias de água, luz, telefone, direito do consumidor e assim vai. Tá? Então veja que o leque de possibilidades para solucionar aí o problema é bastante grande, ok? Mais ainda, é interessante aqui que para o estado de São Paulo especificamente, além de termos os cursos também credenciados para formação de conciliadores e mediadores, nós temos também cursos capacitados pelo próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Então isso é um bom facilitador para quem tem interesse em se tornar um conciliador ou um mediador em algum momento aí da sua atividade profissional. Legal? Muito bem, pessoal. Então, apresentado aí a questão como que funciona dentro do Tribunal de Justiça e tudo mais, vamos para a próxima característica prevista aí no conceito legal de mediação. Se vocês olharem lá de novo, vamos abrir aqui para vocês verem, que a quarta característica, que o terceiro imparcial ele foi escolhido ou aceito pelas partes. E o que significa aí essa ideia de ser escolhido ou aceito pelas partes? Significa dizer o seguinte, que na mediação extrajudicial, conforme nós temos no artigo 22, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei 13.140, a mediação extrajudicial deve ser feita por essa pessoa capaz e de confiança e ela é escolhida dentre 5 nomes apresentados pela parte que fez o convite para a mediação. Então, olha só, eu tenho que selecionar uma pessoa capaz e capacitada para realizar a mediação extrajudicial, E eu não posso já indicar diretamente um nome, mas eu preciso apresentar 5 nomes. E a parte contrária vai optar por um deles
para fazer aí a mediação extrajudicial, ok? Então a gente tem essa formalidade legal para reforçar a ideia da imparcialidade e mais, né, dar aí a oportunidade, a possibilidade de realizar a mediação por diversos mediadores capacitados legalmente, ok? Agora, como que vai funcionar a mediação judicial? Aqui nós temos um problema, e um problema de conflito entre as leis. Porque o artigo 25 da Lei 13.140 diz uma coisa e o artigo 168, parágrafo 1º do Código de Processo Civil diz outra, né? Qual que é a ideia? O artigo 168, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele vai falar o seguinte, olha só aí na sua tela, tá? Na sua tela, você está vendo aí que o 168, parágrafo 1º, diz que o conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Então ele vai falar aí que você pode usar alguém que está cadastrado ou não no tribunal. Enquanto que, olha agora, se vocês forem ver, a Lei 13.140... né? O artigo 25 da Lei 13.140. Olha só, na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes, observado o disposto no artigo 5º desta lei. Então veja só, se eles não estão sujeitos à prévia aceitação das partes, nós temos um conflito aí de critérios legais. Por quê? Na Lei 13.140, nós temos aí que eles não estão sujeitos à prévia aceitação das partes, e o 168, parágrafo 1º, fala que o mediador deve ser escolhido pelas partes e pode ou não estar cadastrado no tribunal. Afinal, as partes escolhem ou não na mediação judicial? Fica difícil ter uma definição e nós poderíamos até pensar num critério aí um critério cronológico para dizer que o Código de Processo Civil é posterior e ele sendo posterior, portanto, ele teria aí prevalência sobre a... Desculpa, falei ao contrário. Que, na verdade, que a lei de mediação teria prevalência sobre o Código de Processo Civil porque a lei de mediação é posterior ao Código de Processo Civil. Então teria havido aí uma revogação tácita do dispositivo do Código de Processo Civil. Só que aí é uma situação complicada. Por quê? Porque quando surgiu a Lei 13.140, né, o Código de Processo Civil já estava em vacatio legis. Então houve esse conflito entre leis aí, num período em que um diploma legal estava em vacatio legis e o outro já estava vigorando. Então, veja que, no fim, não há uma determinação própria, nem da doutrina, nem do judiciário, ainda temos uma grande divergência aí, né? E daí, então, no fim, o que se faz? Tenta-se pensar num critério que conjugue as duas ideias, que façam elas convergir. Ou seja, dizendo que poderá ser, então, entre os inscritos no cadastro do tribunal, de forma direta ou de forma subsidiária, ou então escolhido pelas partes. Ou seja, dando uma possibilidade maior possível de atuação, de escolha dessas partes. Ok? Muito bem. Depois, então, dito dessa questão da escolha das partes, nós podemos levantar aqui também algumas outras questões interessantes. Primeira, o artigo 15 da Lei 13.140 e o artigo 168, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, eles trazem aí uma regra que é compatível, dizendo que é possível haver mais de um mediador em um caso que for recomendável. E como assim um caso que for recomendável? Em razão da natureza, da complexidade do próprio conflito e que as partes concordem de estabelecer mais de um mediador.
Então veja, numa situação muito complexa, que envolve muitos detalhes, muitas variáveis, é possível que as partes então concordem em colocar mais de um mediador, tá? Isso é possível. Além disso, a mediação pode ser aí, conforme o artigo 167 do Código de Processo Civil, ser realizada por câmaras privadas de mediação e conciliação. Ou seja, ao invés de você indicar um mediador específico, uma pessoa física, você pode indicar uma pessoa jurídica com uma estrutura própria, né, um regimento próprio, né, que vai realizar a mediação para o seu caso. E daí então é a chamada Câmara Privada de Mediação e Conciliação. Ok? Além disso, é possível a criação também, conforme o artigo 32 da Lei 13.140, câmaras de mediação em órgãos públicos para resolução ou prevenção de litígios administrativos. Ou seja, embora a mediação tenha sido criada com a sua finalidade precípua para regular, e para mediar, melhor dizendo, conflitos privados, eu tenho essa possibilidade legal também de criar uma mediação administrativa. E isso é muito interessante, porque nós sabemos muito bem o quanto demora um processo judicial que envolve um órgão público, sobretudo pela necessidade, por vezes, daquele órgão público tem, por regimento interno, em razão de alguma orientação interna, de recorrer de todas as decisões, ainda que não tenha razão, digamos assim. Então, talvez seja interessante essa concepção de uma possibilidade de mediação. E nós temos alguns exemplos aqui no nosso ordenamento jurídico já de mediação administrativa. Por exemplo, a Lei Geral de Concessões da Lei 8.987 tem uma previsão dessa no artigo 23A. Na Lei das Parcerias Público-Privadas, que é a Lei 11.079 de 2004, também temos essa possibilidade aí de resolução de disputas que sejam relacionadas aos contratos de parceria público-privada. Além disso, a lei do regime diferenciado de contratações, que é a lei 12.462 de 2001, no seu artigo 44A, também admite o emprego de mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive falando aí de arbitragem e a mediação, tá? Expressamente falando sobre a mediação, tá? Então veja que nós temos aí 3 grandes exemplos do uso da mediação no âmbito administrativo, ok? Mais uma questão. Artigo 46 da Lei de Mediação vai falar que é possível realizar a mediação por via da internet ou dos meios de comunicação que permitam transações à distância. Então veja, se as partes estiverem de acordo, se as partes concordarem, esse artigo 46 permite que haja mediação pela internet ou algum meio digital. Vamos pensar nessa ideia agora que temos aí do coronavírus, temos aí essa ideia de quarentena, como esse dispositivo é importante para a solução de um conflito pendente e que as partes não precisam estar presentes, né? Não precisam estar aí num modo presencial para discutir o seu conflito, para ter o diálogo, mas pode ser feito então pela internet e pelos meios que estão aí à nossa disposição, tá? E por fim, para falarmos aí mais uma última coisa sobre esse aspecto da escolha da mediação pelas partes, que é a possibilidade daquele que está domiciliado no exterior se submeter à mediação conforme a Lei 13.140. Então, ainda que tenhamos aqueles conflitos de jurisdição que são solucionados pelo direito internacional privado, se assim quiser, a parte que mora no direito, mora em outro país, submetida ao direito estrangeiro, ela pode aceitar se submeter à mediação conforme as regras próprias aí da Lei 13.140. Ok? Legal.
Última característica aqui, então, que a gente tem no conceito legal de mediação, que é a ideia aqui para desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. E o que significa aí soluções consensuais para a controvérsia? A ideia aqui é que a mediação, então, o mediador, voltando para aquela ideia que nós já trabalhamos, né, ele não propõe soluções para o litígio, mas ele apenas auxilia as partes à compreensão das questões e interesses envolvidos para que elas restabeleçam a sua comunicação, né? Então, é aquilo que eu já tratei com vocês, que elas mesmas desenvolvem as soluções para o seu problema, tá? Só que aqui a gente tem uma grande dificuldade, tá? E é uma dificuldade derivada do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 13.140. Olha só esse artigo 3º, parágrafo 2º dessa lei. Ó, vou mostrar aí na tela para vocês. Vai falar primeiro o caput, que pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Agora, o que é direito indisponível que admite transação? E aqui nós temos um conflito doutrinário seríssimo, porque a concepção tradicional que nós temos de direito indisponível é aquele direito que trata de questões existenciais, são questões aí últimas de personalidade da própria pessoa e que, por consequência, na sua definição, não admite transação. Dizendo o seguinte, que direitos disponíveis, que sobretudo são os direitos patrimoniais, eles admitem a transação, que tratam de questões monetárias, pecuniárias, né, de bens. Agora, direitos indisponíveis, como tratam da própria personalidade, direitos extrapatrimoniais da própria pessoa, como que você pode falar que existe um direito aí indisponível que admite transação? Esse conflito aí não tem uma solução ainda própria na doutrina, mas veja, os autores tentam trabalhar alguns exemplos para contornar essa possibilidade, para então que haja aí a aplicação desse dispositivo legal. E o que eles tentam entender? Que determinados direitos indisponíveis possuem aí um reflexo um reflexo patrimonial. Então vamos pensar no dano moral. É uma forma de atingir um direito da personalidade, atingir a honra da pessoa. E como que você repara o dano moral? Por meio de uma indenização pecuniária. Ou seja, você transforma um problema, uma questão que é extrapatrimonial, em uma questão patrimonial. E por isso, então, você pode admitir aí um acordo entre as partes, uma transação a partir do valor que é devido aí pelo dano moral. Então seria uma forma de você pegar um direito que é indisponível e realizar uma transação. Não exatamente sobre ele, mas pelas suas consequências, pelos seus reflexos, tá? Podemos pensar até em alguns outros exemplos aí que até a doutrina tenta apresentar para nós, que é a ideia de cessão de direito de imagem. Lembrando que o direito de imagem é um direito, então, extrapatrimonial, mas pode haver a exploração econômica desse direito de imagem a partir da sua cessão, né? Então, eu posso ceder o exercício aí desse direito para alguém temporariamente, mas eu não posso aí transferir o meu direito de imagem. Então, há uma combinação de um aspecto patrimonial e extrapatrimonial. O valor de uma pensão alimentícia, e veja que pensão alimentícia está inclusive previsto lá no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como a gente viu. Questões trabalhistas, né, as verbas trabalhistas em si,
exercício de guarda, como que ela vai ser exercida a guarda, né? Seja aí compartilhada, daí se for o caso problemático da guarda alternada, unilateral e assim vai, né? Questão de indenização por danos ambientais e assim vai. Então veja que para falar de transação em direitos indisponíveis, deve-se pensar muito mais nessa consequência pecuniária desses direitos do que efetivamente pensar no direito em si. Senão, o direito em si ele é intransigível, ou seja, não admite transação. Tá? E uma palavra final para nós encerrarmos essa aula, é a ideia que está presente no artigo 166, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Porque olha só o que o 166, parágrafo 3º, vai trazer aqui para vocês. Olha só. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Em outras palavras, meus amigos, aquelas técnicas que nós estudamos, que nós aí verificamos nas aulas passadas de negociação, né? Então aquelas formas de composição, de autocomposição que nós vimos, de posição mais dura, flexível, voltada aos objetivos, às finalidades em si e os problemas decorrentes dessa questão de negociação podem ser utilizadas aí dentro da mediação. Essa é a grande importância de saber negociar, inclusive, né? Não só para uma negociação independente de mediação, mas também se você for participar de uma mediação, né? Para saber, então, como você pode trabalhar para chegar a um bom acordo. Ou seja, para você restabelecer a comunicação, o diálogo com a parte contrária e chegar num acordo que seja interessante para todos. Ok? Muito bem, espero que tenham gostado aí, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a disciplina, por favor, entrem no AVA, na aba lá, fórum da nossa disciplina, que eu postei um tópico lá no ABA para plantão de dúvidas, tá bom? Coloquem lá uma mensagem nesse tópico de plantão de dúvidas que eu oportunamente aí respondo e esclareço as dúvidas de vocês. Ok? Muito obrigado, então, e até a próxima.